Olá, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos abordar um tema que eu acho interessante e que talvez muitas pessoas não saibam. A pergunta é: In what month do we vote for president? In what month do we vote for president? Aqui nos Estados Unidos seria em novembro. Então aqui todos os anos, cada vez em 4 anos, ocorrem as eleições presidenciais. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas não sabem desse detalhe característico das eleições dos Estados Unidos. O que acontece há muitos anos, né, desde quando foi conquistada a independência dos Estados Unidos, que desde que ocorreu a primeira eleição presidencial, naquela época era muito difícil, porque os Estados Unidos é um país de dimensões continentais, não existia a tecnologia que existe hoje, era tudo feito no papel e na fichinha. Então imagine um país imenso, com 2 litorais, vários fusos horários, tendo que contar milhões de votos para saber quem era o presidente. Então, isso era um processo que na época demorava meses, muito tempo. Então, para que eles tivessem tempo hábil de realizar as eleições, contar os votos de cada estado, somar os votos de todos os estados e descobrirem quem seria o novo presidente, eles estabeleceram que as eleições dos Estados Unidos, as eleições presidenciais dos Estados Unidos, aconteceriam toda a primeira terça-feira do mês de novembro a cada 4 anos. Então, toda a primeira terça-feira de novembro a cada 4 anos eram realizadas as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Atualmente, com a tecnologia, obviamente não é mais necessário isso. As eleições começam de manhã e à noite, 11 horas, meia-noite, nós já sabemos quem é o novo presidente. Um país continental de mais de 300 milhões de habitantes. Mas, de qualquer forma, a tradição foi mantida. Então, as eleições presidenciais nos Estados Unidos acontecem todas as vezes, né, de 4 em 4 anos e na primeira terça-feira de novembro, ok? Então, a pergunta diz aqui: In what month do we vote for president? November. Okay? In what month do we vote for president? November. Aí agora vem: What is the name of the president of the United States now? Eu só vou traduzir a pergunta porque esse vídeo vai ficar no YouTube e se esse presidente, quando ele sair, vai entrar um novo. Então, eu não quero que essa pergunta fique caduca, que ela envelheça. Então, eu só vou fazer a pergunta e traduzir, ok? Então, What is the name of the President of the United States now? Qual é o nome do presidente dos Estados Unidos agora? E a seguinte é: What is the name of the Vice President of the United States now? Qual é o nome do vice-presidente dos Estados Unidos agora? Ok? What is the name of the Vice President of the United States now? Então, a mesma coisa eu vou deixar em aberto para que esse vídeo não envelheça, ok? E vem: If the president can no longer serve, who becomes president? Se o presidente não puder mais servir, quem se torna presidente? The vice president, o vice-presidente. Então, a pergunta é: If the president can no longer serve, who becomes president? The vice president, ok? E a outra pergunta é: If both, ambos, os dois. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Se ambos, o presidente e o vice-presidente, não puderem mais servir, quem se torna presidente? The Speaker of the House. Seria a líder da Câmara dos Deputados, ok? Então, if both the president and the vice
president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. Ok? E agora vamos fazer umas outras aqui. Ó. Who is the Commander-in-Chief of the Military? Quem é o comandante-chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos? É o presidente. Aqui o maior cargo nas Forças Armadas é o do presidente. Apesar de ser um cargo civil, ele é o chefe das Forças Armadas. Os Estados Unidos só vai à guerra por 2 motivos. Se o Congresso autorizar e se o presidente assinar. Ok? Então, ele é o chefe das Forças Armadas. Então, who is the Commander-in-Chief of the Military? The President. E depois temos aqui, who signs bills to become laws? Who signs bills to become laws? Quem assina projetos de lei para virar lei? The President, o presidente. Who vetoes bills? Quem veta projetos de leis? The President, ok? E dessa aula, a última pergunta é, what does the President's Cabinet do? What does the President's Cabinet do? O que o gabinete do presidente faz? Advises the President. O que seria advises? Aconselha. Ok? Então, what does the President's Cabinet do? Advises the President. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.